Boa tarde a todos, saudade, que Deus assim possa encher o nosso coração de luz, já é uma grande bênção, nós temos assim essa conexão virtual, essa condição de estarmos juntos, porque independentemente de não estarmos juntos fisicamente, nós estamos juntos pela corrente magnética maravilhosa do pensamento e também com essa transmissão online. Nós vamos falar então sobre esse tema, sobre divórcio na pandemia, se existiu ou não, não é? Um agravamento de tudo. Nós estamos passando, atravessando, não é? Um período, uma fase ímpar na humanidade. Diferente de todas as outras, porque mesmo tendo havido já grandes pandemias no planeta Terra em outras ocasiões, essa fase que nós estamos vivendo está muito diferente. Por quê? Porque nós somos criaturas que criamos a fantasia, até por conta do grande avanço da tecnologia, nós criamos no decorrer das últimas décadas em especial a fantasia de que nós estávamos no controle, não é? Muitas de nós, a gente tinha essa grande fantasia de que a gente controlava uma série de coisas, especialmente as grandes potências universais, aí as grandes potências terrestres, né, desse planeta, tinha uma fantasia de que a gente controla. E aí a gente vem aí com esse vírus descobrir que não, a gente está vindo e descobrindo que não, que a gente não controla. E qual foi a grande estratégia, tem sido a grande estratégia para de alguma forma controlar a disseminação maior desse vírus? Fique em casa. Assim, fique em casa. E aí a gente vai e a gente começa a observar que ficar em casa, que a gente no início achava que era muito gostoso, muito confortável, trabalhar home office e ficar em casa com as crianças e as crianças ali, de repente, gente, vai começando a dar um certo incômodo, uma certa dificuldade, um certo comichão, não é? E aí a gente leu numa revista, numa reportagem que saiu aí na internet, a gente leu uma coisa interessante, olha só, tá? Com relação a essa questão do divórcio, já entrando no nosso tema. Uma reportagem lá da BBC de Londres disse o seguinte, tá espelhado para vocês, gente, eu vou até desligar, porque tá espelhado, não é? A nossa transmissão aí para vocês, mas não tem importância, a gente vai fazer e vai conversar com vocês e transmitir. Então, da BBC de Londres, em finalzinho de março de 2020, saiu a seguinte reportagem. O coronavírus, né, ele causou um número recorde de divórcios em uma cidade da China, uma cidade lá da China. O que aconteceu? Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. A mídia chinesa identificou uma corrida aos cartórios por aqueles que não pretendem seguir juntos. Então, assim que de repente começou a ter a primeira abertura, né, a China começou a abrir depois da grande pandemia que ela atravessou, com muitos mortos, não é? Aí uma corrida enorme de muitos casais até o cartório, para quê, gente? Para divorciar, né? Em alguns distritos, todos os horários disponíveis para tratar o tema nos escritórios locais do governo, lá na China, estão tomados por semanas. Então, aquilo estava causando assim, aqueles casais todos, depois de ter ficado em casa, né, muito tempo, aí de repente teve lá uma série de estresse, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e aí não teve jeito, terminou a pandemia, correram para o cartório para divorciar. Outros sites também indicaram haver relatos de uma procura acima da média, especialmente numa cidade chamada Xi'an, uma cidade da região central da China, com 12 milhões de habitantes. Essa cidade registrou um número recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas. E aí eu parei quando eu vi isso lá na internet, eu falei assim, nossa, e no Brasil? A gente estava até conversando aqui rapidinho, Marli e eu, e aí a gente não tem dados ainda, não é? No Brasil, e mesmo depois, o Brasil é muito carente ainda de dados corretos, confiáveis, né? Do que acontece nesse nosso país. Mas existe um dado que a gente sabe que é correto, e aí eu fui lá ver como é que é essa questão do divórcio no Brasil. Olha, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017, ele solta o seguinte índice. No Brasil, 1
a cada 3 casamentos termina em divórcio. É bastante, não é? É um número bastante alto. Vamos pensar um terço? 33%? Quer dizer, de 3 casais que se casam, 1 está se divorciando no Brasil. É um índice altíssimo. E o aumento foi significativo no que diz respeito a divórcios judiciais com sentença de guarda compartilhada dos filhos. Passou de 7,5% em 2014 para 20,9% em 2017. Quer dizer, no período de 10 anos, gente, a gente teve um percentual, um índice aumentado dessa condição, não é? Nessa proporção. É muito, muito alto esse índice, se a gente pensar que em 3 anos o índice aumentou desse jeito, tá? Enquanto a quantidade de casamentos diminuiu, né, de 2016 a 2017, quer dizer, em 2016 e 2017, o índice de casamentos diminuiu e caiu em 2,3%. A taxa de casais que optam pelo divórcio aumenta consideravelmente, quer dizer, 8,3% nesse mesmo período. No mesmo período em que o índice de casamentos cai 2,3%, no mesmo período, 2016 e 2017, a taxa de casamentos caiu 8,3%. Né? E além disso, olha outra coisa também interessante, estatística é interessante porque traz para a gente de uma forma muito contundente o que está acontecendo socialmente na nossa sociedade mundial, nesse planetinha que a gente vive. Além disso, a média de duração de um casamento civil também tem caído. Tá? Então, em 2007, a média que os casais ficavam juntos, mesmo indo para o divórcio, a média que eles pediam, né, que eles viviam juntos, era 17 anos. Agora, gente, a média está em 14 anos. Então, o que a gente para pensar? O que será que está acontecendo nessa sociedade em que as criaturas não conseguem, num compromisso como casamento, ficar mais do que 14 anos juntos? Aí a gente vai no espiritismo, não é? Porque aqui, conosco, não é? A gente sempre analisa à luz da doutrina espírita, porque uma coisa que eu tenho observado, e eu não sou uma pessoa jovem, eu tenho 63 anos, então eu tenho, né, eu estou aí algumas gerações atrás já, então eu fico pensando assim, está um pouco diferente. Não que estava melhor antes, mas está diferente. E aí eu fico pensando uma outra coisa importante, né? O parâmetro da doutrina espírita é para a gente estudar, analisar, refletir e tentar, mesmo que a gente não concorde, tentar colocar em prática. Tentar fazer com que isso seja efetivo na nossa vida. Senão não tem sentido a gente estar estudando tanto doutrina espírita, não é? E aí a gente vai lá na doutrina. Mas que coisa interessante. A gente vê que essa questão do casamento é um desafio imenso, imenso, eu sei, não é? De repente, só fazendo um parênteses, essa semana passada foi Dia dos Namorados, lembra? Todo mundo lembra, tá? E aí, no Dia dos Namorados, eu sempre fui um pouco ligada nisso. Não sei se é a idade também, né? Que eu hoje não estou tão ligada, mas aí chegou o meu marido, me trouxe lá um presente, e aí na frente das minhas netas, que estão lá em casa, e aí depois de um tempo ele chegou assim, todo borocochô pro meu lado, né? E falou assim, falou para as minhas netas que estavam ali, né? Vocês viram, meninas? A gente está comemorando 50 anos de namoro e vovó nem ligou. Eu olhei para ele e falei, não, a gente não está fazendo 50 anos, porque na hora eu imaginei de casamento, não é? E aí eu olhei para ele e pensei, não, 50 anos ainda a gente não está fazendo. Aí ele falou, de namoro. Aí que eu fui fazer a conta, que nós nos conhecemos e começamos a namorar. Eu tinha 13, ele tinha 15, em 1970. Eu falei, ai, desculpa. Falei para ele, desculpa, de verdade, eu não pensei. Então é essa coisa que vai absorvendo a gente, muita coisa para fazer, muitas preocupações, e a gente para pensar, não é? Que às vezes a gente esquece o quê? Do essencial. E aí, pensando já em doutrina espírita, a gente fala, como é que de repente se estabelece um casamento? A gente vai falar de divórcio, mas antes de falar de divórcio, a gente tem que falar de casamento, não é? Como é que se estabelece? Como é que começa um casamento? Tem um livro lindo aqui, ó,
que é um dos livros de cabeceira, precisa ser nosso, que tem uma profundidade enorme, embora seja um livreto, porque ele é um livrinho de 100 e poucas páginas, 110 páginas, né? A gente olha e fala, meu Deus, quanto conteúdo um Emmanuel colocou em 110 páginas, livro Vida e Sexo. Lá no capítulo 3, ele começa falando do namoro. Então, eu vou falar para vocês como é que um espírito da hierarquia, da envergadura de um Emmanuel fala de namoro. Porque casamento começa com namoro. E ele diz o seguinte, ó, namoro se traduz por suave encantamento, doce mistério, se não admitíssemos as realidades da reencarnação. Nossa, é incrível, é só a gente ir para o shopping e parar. Eu sou psicóloga, eu gosto muito de observar comportamento humano. Às vezes eu paro assim sozinha no shopping, sento num banco só para observar comportamento humano, que para mim é uma delícia, não é? Porque é uma bênção, a gente aprende muito com o comportamento humano. E aí dá para identificar claramente os casais em período de namoro. Passam assim, aquele olho brilhando, não é? Aquela energia, aquela ternura, aquele aconchego, não é? E a gente, assim, se a gente tivesse uma visão espiritual, a gente ia ver aquelas duas auras completamente conectadas. E aí a gente fala, nossa, que coisa mais linda, que coisa linda que é um período de namoro. E o Emmanuel fala que é um suave, né? Que é um doce, ele fala um suave encantamento. A palavra encantamento me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu li essa mensagem. Eu falei, nossa, encantamento, pelo amor de Deus, né? Então eu tô como? Encantada. E aí o Emmanuel vai e explica, com a racionalidade dele, embora o Emmanuel é bastante romântico, não é? Eu percebo, pelo menos assim eu analiso, que é aquela criatura assim que vai, que ele romanceia, os romances dele são belíssimos, não é? Renúncia, só você pegar lá 2000 anos, os dois romances lindos, que ele traz casos de amor maravilhosos. E aí a gente vai ver que ele fala assim, olha, seria um suave encantamento, um doce, né, mistério, se a gente não admitisse o quê? A realidade da reencarnação. Aí ele já começa falando as quatro, ele coloca em 4 possibilidades. Deve ter muito mais, não é? Mas ele coloca em 4 possibilidades essa coisa de você chegar em alguém e você se sentir atraído. O que tem por trás disso, do ponto de vista da reencarnação? Aí ele fala aqui, ó, tem 4 possibilidades. Pessoas, né, espíritos, criaturas que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no plano espiritual. Então, assim, eu vou me sentir atraída por alguém, mas essa pessoa, o que acontece com ela e com essa pessoa e eu? Essa dupla, não é? Acontece que antes de reencarnar, nós fizemos um plano, um objetivo, não é, para fazermos alguma coisa juntos aqui. Isso foi traçado antes da reencarnação. Segunda possibilidade. Já partilharam experiências no campo sexual em vidas passadas. Então você vai necessariamente, nós vamos necessariamente nos sentir atraídos por pessoas com quem nós já tivemos comunhão sexual em vidas passadas. Também vai poder ter um namoro aí. E aí ele fala uma terceira possibilidade. Se acompliciaram em delinquência passional noutras eras. Então é alguém com quem de alguma forma você se acompliciou e estava uma coisa passional, era alguma coisa que envolveu a afetividade, você foi cúmplice dessa pessoa e aí encontra novamente nessa reencarnação e se sente atraído por essa pessoa. E a 4ª possibilidade que ele coloca, almas inesperadamente harmonizadas, a complementação magnética. Ai, Nancy, então não tem sempre só questões de vidas passadas, não, gente. Lógico que não. Somos uma humanidade terrestre, nós estamos aqui, né, universal, mas temporariamente travestidos nesse corpo físico da Terra. E aí a gente está aqui fazendo o quê? Ampliando, né? E aí muitas pessoas começam a se encontrar, se harmonizam vibratoriamente e começam uma união sexual, um namoro. Mas sempre o namoro, ele é traduzido por quê? Por uma questão de muita afetividade, com uns arroubos muito grandes de energia, muita, não é? E aí eu sempre costumo dizer, tem muita projeção psicológica, tá? Então quase sempre, necessariamente, a gente olha no outro aquilo que a gente traz dentro da gente. Ou que a gente gostaria que o outro tivesse. Então eu projeto sobre o outro uma série de idealizações, uma série de coisas que, assim, de sentimentos, de valores que eu gostaria que essa pessoa tivesse, mesmo ela não tendo. E eu vou enxergar nela aquilo que eu quero enxergar. Então simplesmente existe uma projeção
Não é que essa pessoa mudou. Muita gente chega e fala assim, nossa, mas esse meu namorado, esse meu companheiro, passou um certo tempo, essa pessoa mudou completamente. Não é que mudou, simplesmente mudou o quê? A sua lente, o seu óculos, tá? O seu óculos estava enxergando essa pessoa de um jeito e essa pessoa de repente se derreteu. Mas se derreteu? Não, a sua projeção, a forma como você via essa pessoa mudou, porque você passou a vê-la como ela realmente é, tá? Passado um tempo, depois o Emmanuel fala do namoro, necessariamente o namoro, no capítulo 3 ele fala de namoro, lá no capítulo 7 ele vai falar do casamento. Ainda estou nesse livro, Vida e Sexo. E aí ele fala que depois de um tempo, né, dessa união, dessa comunhão sexual, dessa comunhão afetiva no namoro, esse casal vai querer partir para um casamento. Não necessariamente um casamento formal, mas uma união, unir lá as escovas de dentes, como é que o pessoal fala hoje, né? O pessoal costuma falar nessa gíria, vamos pegar e vamos nos unir, vamos morar juntos, né? Ou se casar, não importa. E aí a gente começa a falar, esse casamento sempre começa com muita alegria, com muita afetividade, com muita necessidade de compartilhar a vida. E o Emmanuel tem, do meu ponto de vista, o conceito mais lindo que existe de casamento e mais racional. Ele diz o seguinte: casamento é a união permanente de dois seres e implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, Nancy, mas casamento eu não casei com o Zezinho para o Zezinho me fazer feliz? Vou te dar uma má notícia. Não. E também, a Marli tá aqui rindo, e também a Mariazinha não casou com você, Zezinho, para te fazer feliz. Não. Casamento, e eu concordo com o Emmanuel, aliás, concordar com o Emmanuel, né, é até o mínimo que eu podia fazer na minha vida, do tamaninho que eu sou. Mas assim, eu amo esse conceito do Emmanuel, porque eu acredito nesse conceito como plenamente realidade. O casamento, ele existe para assistência mútua. Uma pessoa se confia a outra, então eu vou confiar a minha vida para outra pessoa, e a pessoa vai confiar a vida dela para mim. Para quê, gente? Para os dois, um assistir o outro, um suportar o outro, no sentido de dar suporte, tá? E aí ele diz o seguinte: o casamento reflete leis divinas, nas quais um coração existe naquele momento do casamento, e a partir de então um coração para outro coração. Ai, ai, ai. Aqui Emmanuel já está falando de uma coisa que hoje parece que está ficando fora de moda. Ele está falando do que, gente? Um para um. Significa contrato de fidelidade. Sim e sim. Não tem como, tá? Pelo menos nessa nossa condição espiritual de monogamia, que lá no Livro dos Espíritos, lá pela questão 697 em diante, quando ele fala de casamento e celibato, né? O Kardec fala, ele diz que casamento é um progresso na evolução humana. E aí ele ainda pergunta, aliás o Espírito responde, né? Quando Kardec pergunta, o casamento não é contrário à lei da natureza? Quer dizer, a pessoa sim tem um comichão, uma coisa sexual, né? E gosta assim de uma troca de parceiro, né? Mas será que não é contrário à lei da natureza? Ele fala que não. Que casamento é um avanço no progresso da humanidade. E ele ainda pergunta, o Kardec escuta, mas o que aconteceria se a gente tirasse do planeta o casamento? Aí o Espírito responde bem sucintamente: seria um retorno à barbárie. Parece que a coisa fica um pouco séria, né? Mas tudo bem, a Nancy disse que ia vir falar de divórcio, que era mais legal do que falar de casamento. Vamos lá, continuando, aguenta aí mais um pouco, tá? E ele diz o seguinte, que reflete as leis divinas. Então, o casamento é um instituto sagrado, divino. Agora, ele também diz, o Emmanuel, nessa questão, né? Aí eu estou falando do capítulo 7 desse livro, Vida e Sexo. O casamento, ele pressupõe responsabilidade recíproca. Não tem jeito. Não dá para estar num relacionamento conjugal, um relacionamento de um para um, ali morando junto, tá? De parceria sexual ou de contrato de casamento no cartório, né? Contrato de união estável, casamento, não importa.
tá? Não importa a lei humana, mas necessariamente pressupõe responsabilidade recíproca, tá? E o Emmanuel vai mais longe ainda nessa mensagem, capítulo 7 do casamento. Ele fala o seguinte: na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano, com a responsabilidade, o compromisso de dar assistência para o outro. Aí a gente olha para isso e fala, puxa vida, por isso que é tão difícil. E aí o Emmanuel ainda nessa mensagem diz o seguinte: quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesma. É interessante, a gente que trabalha em desobsessão na casa espírita, a gente vê que os casos mais dolorosos de obsessão, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, são as questões afetivas, onde uma criatura confiou a outra o seu carinho, o seu amor, o seu afeto. Então eu me apaixonei por alguém, essa pessoa se deixou apaixonar. Por que assim? Mas a pessoa se deixa apaixonar? Lógico, somos responsáveis pelo que cativamos. Saint-Exupéry, não é? Lá no livro Pequeno Príncipe. Quer dizer, nós somos responsáveis pelo que cativamos, a gente cativa o outro. E às vezes alimenta, nem que seja por puro ego, né? Então essa pessoa está me amando, essa pessoa está, né, tão apaixonada por mim, e aí depois vai, se envolve, e nós somos responsáveis. Agora, quando parte para um casamento, para a decisão de uma união estável, uma união que vai demorar um tempo, você com o outro, quando existe um ferimento no outro, isso vai repercutir. Por quê? Porque ninguém fere o outro sem ferir a si mesmo. E aí vai precisar ter um ajuste. Ai, Nancy, então você está dizendo que eu vou ter que casar com essa pessoa de novo, com quem eu me divorciei? Não necessariamente. A lei divina tem imensas possibilidades, e centenas e milhares de possibilidades. De repente pode muito bem renascer como filhinho, como irmão, como sócio de um determinado empreendimento, mãe, pai, existem tantos laços maravilhosos que a gente estabelece de família, necessariamente de família, que não precisa ser a união de parceria sexual. Continuando, gente, eu estou falando aqui, o Emmanuel está falando dos nossos casamentos, mas existem outros casamentos. Graças a Deus, existem casamentos que as criaturas já têm um outro patamar. E ele, na mesma mensagem, ele diz o seguinte: nos planos superiores, o laço entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas aqui na Terra, gente, já desfrutam nesse próprio estágio de encarnação uniões ideais, onde a criatura ela se percebe, ela se ama e ela se observa e ela já se entende só com um olhar. Tá? Existe já uma reciprocidade, uma união psíquica profunda. Para quê? Para que os dois continuem se apoiando e se apoiam mutuamente na formação de obras preciosas, né? Na esfera do espírito, ou começar na obra da própria família, na criação de filhos, no apoio a netos, no apoio a noras, a genros. Então, tem pessoas, e às vezes casais se unem, não necessariamente têm filhos da carne, vão e adotam, ou mesmo tem empreendimentos juntos ali, constroem empresas, constroem empreendimentos sociais lindos, maravilhosos, por causa de quê? Desta comunhão, dessa troca magnética desse casal. No livro Os Mensageiros, gente, tem no capítulo 37, tem o Isidoro e a Isabel. Livro de André Luiz. Os Mensageiros, é o segundo livro da série André Luiz. É um livro de 1944. Lá no capítulo 47 tem uma viúva que estava lá no Evangelho no Lar, e aí chegou André Luiz e os amigos espirituais para partilharem aquele Evangelho no Lar, que no fundo já tinha virado o quê? Já tinha virado um trabalho espiritual ali, né? Aqueles espíritos amigos, mentores, já vinham ali para auxiliar espíritos em sofrimento que vinham nesse Evangelho no Lar. E de repente a Isabel encarnada, com 3 filhinhos, uma viúva muito pobre, uma cidadezinha no subúrbio do Rio de Janeiro, narra André Luiz, e ela estava ali, sabe assim, com aqueles 3 filhos, daqui a pouco chegou em espírito o marido dela. Terminou aquele Evangelho no Lar, gente,
Ela foi para o quarto dormir, deu janta para as crianças e adormeceu, e ela sai do corpo pelo efeito do sono. E está ali aquele homem, Isidoro, que o André Luiz até então não tinha observado que era o marido dela, de quem ela era viúva. E aí eles dois se abraçam, sabe, com tanto carinho, e vão alegres como dois namorados para uma excursão espiritual. Aí o André Luiz falou, nossa, esse é quem? É o marido da nossa irmã que desencarnou. Mas ele permanece sim. O céu para ele era permanecer ali naquele lar, auxiliando aqueles 3 filhos, auxiliando a esposa viúva, não é? A estar ali cuidando daqueles filhos. Casamento de almas, não é? O livro do Nosso Lar, do André Luiz, diz que 2%, Clarencio responde para André Luiz, dizendo que 2% dos casamentos na Terra são casamentos de almas afins, como o Isidoro e Isabel. Vai lá conferir, capítulo 37, livros mensageiros. E continuando, gente, essa questão de divórcio, com tudo isso que eu falei para vocês, eu falei de namoro, falei de casamento, não é? Casamento difícil, quando de repente as pessoas não conseguem viver, e aí vai acontecer o quê? Necessariamente vai acontecer o divórcio, quando não existe mais jeito. E aí, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o item 5 que diz o seguinte, ó, o divórcio, aqui é o Kardec falando, tá? O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável, olha aqui, o divórcio só é aplicável em casos em que não se levou em conta a lei divina. Qual que era o objetivo do casamento mesmo? Vamos relembrar? Assistência mútua. Então, quando esse objetivo não foi cumprido, necessariamente acontece o divórcio. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chama Não separeis o homem o que Deus juntou. Tá? Agora, é interessante que é um capítulo que tem 2 páginas, ele é tão sucinto, é o capítulo mais sucinto do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito resumidinho, porque ali já estava falando claramente, olha, tudo bem, não é? As pessoas se unem em função daqueles 4 objetivos que eu falei lá, que o Emmanuel deixa claro no livro dele, Vida e Sexo, no capítulo 3, no namoro, não é? Mas assim, chegou, começou, não deu, paciência, vai ter o divórcio. E Emmanuel, no capítulo 8 desse livro ainda, Vida e Sexo, ele tem, né, uma mensagem que ele fala sobre o divórcio. Vamos ver o que Emmanuel diz sobre o divórcio. Ele diz o seguinte, ó, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso. Muita gente acha que se casou por acidente. Ai, Nancy, foi assim, ó, eu casei com a Belezerda, mas foi assim, eu tava muito legal aquela época da minha vida, eu tava meio goiaba, não sei, não tava muito bem, não é? E eu fui lá e me casei com ela, mas imagina, não tem nada a ver comigo aquela criatura, foi um acidente. Ou a mulher chega e fala, ai meu Deus, um grande sofrimento eu passei na vida. Eu conheci um rapaz, ele parecia maravilhoso, Nancy, projeção. Ele parecia maravilhoso, lindo assim por dentro, uma alma de escola, quase um Emmanuel. E aí, de repente, né, se dizia espírita, se dizia cristão, ou se dizia maravilhoso, e aí, de repente, se transformou de um jeito. Foi um acidente de percurso esse meu casamento. Vou te dar uma notícia. O Emmanuel, não Nancy que está falando, estou falando Emmanuel, tá, gente? Que vai lá conferir no livro Vida e Sexo, capítulo 8. Ele diz o seguinte, ó, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, não foi acidente, existia um compromisso, existia uma programação, ou você de repente se afeiçoou por este ser que não teve relacionamento com você em vidas passadas, mas que você de alguma forma magneticamente você se associou a essa pessoa e se casou, se comprometeu com essa pessoa, ponto, tudo bem, não deu certo, deu problema, né? E ele fala assim, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Então, com toda essa coisa do politicamente correto, não deu certo, minha filha, faz o seguinte, ó, põe pra fora, né? Ah, meu rapaz, você tá aí com essa mulher? Nossa, mas você tá ainda dormindo com essa mulher? Pelo amor de Deus, né? Ó, tchau. Não funciona assim. Pelo menos em termos do que eu tô entendendo e tô lendo aqui pra vocês da doutrina espírita.
não é? Não é que a gente não separeis, né, o homem e o que Deus é absolutamente proibido, não. Mas a gente, com o Espiritismo, fé inabalável só é aquela que pode ser encarada, né, racionalmente, encarar a razão, em qualquer época da humanidade. Então, mesmo que os seres humanos, não é? Às vezes o espírita se sente um pouco na contramão desse politicamente correto, ou mesmo dessa situação toda aí, esse hedonismo, né? Que o Divaldo fala tanto, essa filosofia de prazer por prazer, não é? Eu tenho que ter prazer a qualquer custo, eu tenho que de repente conquistar os meus objetivos pisando na cabeça dos outros. Não funciona assim, tá? Então a gente não deve de verdade pensar em incentivar o divórcio de ninguém e nem aconselhar ninguém a se divorciar. O Emmanuel deixa claro nessa mensagem. Vai lá conferir, capítulo 8 do Vida e Sexo, tá? E aí a gente não deve realmente nem interferir, é consciencial, é dentro de si, a pessoa vai sentir e vai fazer o que ela acha melhor. E o Emmanuel continua dizendo, né? É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam bulinamentos e reconciliações interessadas à precisa sublimação da alma. Casamento, gente, meu Deus, é um desafio enorme. Todos os dias é um desafio você conviver ali com alguém, muitos anos, muitos dias, muitos meses, né? Até os 14 anos, que agora está chegando os casamentos, a grande maioria, não é? Ou passar mais tempo. Também não é para de repente falar assim, ruim com ele, pior sem ele. Na minha terra, lá no Nordeste, gente, tinha esse tal desse ditado, ruim com ele, pior sem ele. Ave Maria, também ninguém merece, não é? Discernimento. Agora vamos pensar que se é uma proposta para que eu me sublime, vamos pensar o que eu estou fazendo na Terra, qual é a minha tarefa? O que eu espero? O que eu quero da minha vida? Eu sou um ser daqui do planeta, encarnado, e aqui é o único jeito? Não, nós somos seres eternos, caminhamos para a eternidade. E aí, o Emmanuel continua falando ainda da mensagem do divórcio, dizendo o seguinte, em muitas ocasiões, nem muitas vezes, né, a própria individualidade, a próprio ser, antes da reencarnação, pede para si mesmo um casamento difícil, chamando a si um parceiro, uma parceira de existências passadas para ajustes, para pacificar a consciência, à vista, né, de erros perpetrados em outras épocas, não é? Agora, reconduzida à ribalta terrestre, quer dizer, depois que a pessoa reencarnou e está aqui, e assumida a união que atraiu para si mesmo, quer dizer, fui eu que atraí para mim esta pessoa com quem eu estou junta, tá? Ei-la desencorajada em face dos sofrimentos. Então, muitas vezes a gente perde, né, antes de uma reencarnação, uma determinada prova dura, e chega aqui e a gente não dá conta. Paciência, né? Não é agora, não vai ser agora. E aí ele fala que, por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo. Aí também ninguém merece, né? E ele assinala aqui, menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si mesmo para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. É forte isso. Muitas vezes a criatura, ela desencarnou, ela reencarnou, desencarnou, chegou lá, teve um exame de consciência, teve lá aqueles processos que os espíritos mentores nos auxiliam a rever toda a nossa vida passada, e a gente fala, eu vou tentar, né? Diante desse inimigo, eu vou tentar me reconciliar sendo cônjuge dessa criatura. Mas chegar aqui não dá conta, não é? Chega aqui fica muito difícil a convivência, ainda mais quando esse inimigo decide dilapidar a própria criatura que se propôs a fazer um acerto, uma assistência mútua. E aí a pessoa não aguenta, porque ela está passando por menosprezo. Tá? Aquela situação em que o marido ou a esposa menospreza o outro, diminui o outro perante as outras pessoas, ou mesmo nas discussões, porque você não vale nada, porque você é isso, porque você é aquilo. Né? Ninguém merece viver num clima como esse. Tá? E aí desrespeito também, violência. Nossa, violência então é inadmissível. E a deslealdade.
E aí a pessoa vai e ela não suporta mais. E deslealdade não somente no sentido de infidelidade conjugal, encontrar um outro parceiro, mas deslealdade com uma série de coisas. Então, de repente, na partilha do dinheiro, na partilha da criação, na educação dos filhos. Tá? Então, tudo isso eu estou dizendo para pensar, por que será que lá, né, nessa pandemia, a convivência está tão difícil? Já visto que na China teve tantos divórcios, está tendo. Será que aqui também não está tendo? Deslealdade, menosprezo, crueldade, né? Essas questões todas que são tristes numa convivência, qualquer um, mas muito mais grave quando se trata de parceria sexual, que um ser se entrega para o outro, um coração se doa para o outro, aí isso dói, fere, machuca, não é? Causa câncer, viu, gente? E aí, lá no livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, vale muito a pena vocês conferirem. Tem uma mensagem belíssima, que aliás nós estudamos aqui na Casa Maria de Nazaré, na live de quarta-feira, está lá no nosso site, no nosso site não, tá? Ainda não está no meu site, tá? No Facebook da Casa Maria de Nazaré, vai subir para o meu site também. É um estudo profundo que a gente fez a respeito do capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo chama Dominação Telepática. Resumindo só, porque não vai dar tempo, não é? Foi um caso de infidelidade conjugal, onde uma irmã, Anésia, está lá, tá? Uma trabalhadora de casa espírita, ela está lá no lar, num sofrimento atroz, com a mãezinha dela para desencarnar, 3 filhas adolescentes e um marido borboletando em outros braços. Todo feliz, com gravata colorida, todo perfumado, feliz da vida e menosprezando terrivelmente a esposa. Um caso muito grave, não é? Onde essa nossa irmã está sofrendo bastante e os mentores espirituais foram socorrê-la. Sabe por quê, gente? Porque em casos como esse existe uma dominação telepática. A mulher, companheira, não é? Namorada desse marido, da Anésia, ela ficava o tempo inteiro mentalmente bombardeando a família, bombardeando o marido e bombardeando a esposa. E marido e mulher têm uma comunhão. Então a obsessão de um, muitas vezes, contamina o outro. Então ele estava ali, né, o marido, falando com ela, quando ela começou a pedir que ele ficasse em casa, que ele participasse do evangelho no lar. Ele começa a discutir com ela e na discussão o André Luiz vê aparecer uma mulher. Aí o André Luiz fala, nossa, mas é um espírito desencarnado? Não, não era um espírito desencarnado. Era a mente da criatura, tá? Que chegava no lar, entrava no lar fortemente. E ele na hora se sentia absolutamente arrastado e saía de casa para os braços dela. E aí a esposa fica desesperada, começa a chorar, entra na sintonia dos dois, revolta, se chama a mulher de serpente. O mentor ainda fala, vamos acalmar nossa irmã, não é? Porque essa mulher que se colocou entre o casal não é uma serpente, é uma irmã infeliz. É uma criatura que realmente está com muito sofrimento na alma, a ponto de querer entrar numa bola dividida, né, gente? Vamos pensar nisso. Precisa de oração. Inclusive, ela é orientada, a Anésia, a orar para tentar restabelecer a harmonia no lar. Casos existem que é possível, casos que não. Então, essa tríade aqui em conflito traz o quê? Traz um processo de infidelidade conjugal. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, quando o Kardec analisa o divórcio, ele fala que o divórcio é absolutamente necessário, especialmente em casos de infidelidade conjugal, tá? E aí já, a gente partindo para a finalização, o Emmanuel continua nessa mensagem dele dizendo assim, o seguinte, compelidos muita vez às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegados ao sofrimento, não é? Tentem buscar uma alternativa. A alternativa é essa que é o quê? É o divórcio, tá? Por medida extrema contra o quê? Contra o suicídio, porque muita esposa ou muito marido pensa até em tirar a própria vida, diante de um sofrimento desse, de
uma traição conjugal, ou mesmo de um sofrimento onde o outro, às vezes nem está com essa questão de ter uma outra pessoa, mas está num descaso, num desrespeito tão grande. Então, o Emmanuel fala o seguinte: se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais a reencarnação. Tá? Nesses lances da experiência surge a separação, a maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito. Então, muitas vezes a pessoa fica naquela luta, eu quero salvar esse casamento, eu quero salvar, mas a pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. E aí não é por aí, não é? Amar ao próximo como a si mesmo. É importante demais a gente não esquecer que o primeiro compromisso que nós temos com Deus é cuidar de quem? De nós mesmos, para você ter condição de cuidar do outro, não é? No caso de turbulência, máscaras cairão sobre você. Coloque a máscara primeiro em você, depois coloca na sua criança, no outro, na sua, né? Essa é uma boa ideia, uma boa metáfora. Primeiro põe a máscara em você, depois você põe no outro. Então, o Emmanuel deixa muito claro aqui, tá? Que de repente esse cônjuge vai conseguir no tribunal da própria consciência a autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Então, às vezes, a pessoa depois de um tempo vai buscar uma outra criatura, um outro parceiro mais afinado, mais compatível com o que essa pessoa já amadureceu, o que essa pessoa consegue ter, né, como compromissos, como conquistas espirituais, virtudes. Às vezes não, decide ficar sozinha. É uma questão de consciência, tá? Efetivamente, termina o Emmanuel, e a gente vai terminando com essa fala de Emmanuel, que por sinal é belíssima. Olha só, efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus juntou. Então, é muito triste quando a gente vê que o casal não consegue, nessa convivência de pandemia, ter respeito, ter carinho, ter tolerância, gente. Porque não é brincadeira, mas precisa, não é? Ter tolerância, respeitar o espaço do outro, não querer de repente viver com o outro como um polvo, que eu tenho que estar ali em cima, controlando tudo. Eu nunca esqueço, eu tive um casal que uma vez eu atendi em terapia, que aí o casal chegou e brigados dentro da sala, né, de terapia, e aí ele virou e falou: é demais, Nancy, essa mulher tá me enlouquecendo. E aí ela olhou assim para ele, né, imagina, eu tô muito zangada com ele, e eu tô pensando, nossa, aconteceu alguma coisa muito grave. Ele falou, porque eles vinham à tarde na terapia, aí ele falou: hoje de manhã você não acredita, eu falei para ela assim, nossa, eu sonhei essa noite, tô lembrando do sonho. E ela virou para mim e falou assim: com quem que você sonhou? Eu tava no sonho. Eu falei: nossa, até o sonho dele você tá querendo controlar? Ele falou para mim: é, Nancy, até no meu sonho ela quer estar. Então, a gente precisa também observar, gente, que o outro é uma individualidade, é um mundo. O cônjuge, a mulher ou o marido, os casais homoparentais, então, assim, os casamentos homoparentais, então, é um e é o outro, não é? Ok. Só que é um mundo aqui e um mundo aqui. Quando une, tem uma intersecção. Aí forma uma terceira entidade, que é o casamento. E às vezes não. E às vezes sim, que nem ondas do mar, ó. E às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Se quer ficar só sim, 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 não vai rolar. Não tem como. Sufoca, tá? E aí o Emmanuel fala que tudo bem, Jesus falou, sagrada fala do Mestre, não separeis o que Deus juntou. O que Deus junta, gente? Nosso coração com o coração do outro. Quando a gente tem essa união divina, ninguém é capaz de separar mesmo, não é? Quando duas almas se amam em espírito. E aí, o Emmanuel continua: e não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que nos se confiou. Quando a gente atende em terapia, os nossos irmãos que atendem em atendimento fraterno, alguém chega, coloca uma situação gravíssima de casamento, cuidado. A gente nunca pode incentivar.
Está no tálamo íntimo, na consciência do outro. Qual é a decisão que essa pessoa vai tomar, não é? E ele fala aqui, ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se uniram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Então, gente, por mais que seja duro, especialmente quando a gente vê casais se separando com crianças pequenas, com adolescentes, que vão sentir falta sim de papai e mamãe, não vem me dizendo as pesquisas politicamente corretas que não faz diferença. Faz sim, faz diferença. Se não fizesse diferença, Deus não teria colocado 2 seres a cuidar de filhos, tá? Faz diferença, faz falta sim. Vai se acertar? Sim, porque gente é flexível, gente é de borracha. A gente se adapta ao que é gostoso, ao que não é tão gostoso, ao sofrimento. A gente vai conseguindo se safar. Mas assim, é triste quando tem um casal que se separa. Agora, é de foro íntimo a decisão. Que Deus nos abençoe, que Ele encha o nosso coração de luz, que nós possamos hoje especialmente orar pelos casais em pandemia, que estão juntinho em 40, 50 metros quadrados e que aprendam a se respeitar, tá bom? E quando tiver muito difícil, que tiver quase chegando, façam oração. Evangelho no Lar é uma bênção para colocar a aguinha naquela quentura que às vezes fica relacionamento, tá bom? Que Deus nos abençoe, muita paz. Beijo. Perguntas. Tem perguntas, Marli? Perguntas. O Carlos Eduardo ficou meio na dúvida com relação a essa questão de cara metade, alma gêmea, metade da laranja. Afinal, a gente tem ou não uma metade? O Emmanuel, gente, no livro, especialmente no livro Renúncia, tá? Quando ele fala lá da Alcione com Carlos, né? Para quem leu Renúncia, quem não leu, vai lá ler, tá? E o Emmanuel também fala, tanto no caso do livro Renúncia, quando ele fala do caso da situação dele, né? Ele, Públio Lentulus com Lívia. O Emmanuel é um espírito mentor do Chico Xavier. Ele diz que existem almas, e no livro O Consolador, de Emmanuel também, ele diz lá também que existem almas que elas se conjugam tanto uma com a outra no decorrer das experiências de reencarnações, que elas se tornam quase que gêmeas. O que significa gêmeas? Não significa que Deus as tenha criado, as 2 espíritos, para que eles se encontrem e necessariamente se conjuguem, não. Mas experiências de vidas, de muitas reencarnações juntos, e que vai fazendo todo um processo de afinização, vai traçando caminho comum para essas 2 almas, e necessariamente ou uma avança e a outra fica para trás. Essa que avançou espera, volta, faz tudo para que essa avance para as 2 se reencontrarem. Não sei se eu respondi. Deus não criou 2 espíritos destinados a se encontrarem como almas gêmeas, ou 2 espíritos iguais, metades de laranja, não. Isso é uma figura de linguagem, uma metáfora, não é? Porque cada espírito ele é íntegro em si mesmo. Ele não precisa de de ser complementado por um outro. Ele não é incompleto. Não tem ninguém completo. A Marli está falando, não sei se está dando para vocês ouvirem, ela está falando, está lembrando a gente aqui que o espírito ele não ele não precisa de alguém. Eu sempre digo, gente, a nossa conexão é aqui, ó, é na vertical. De que o ser humano tem necessidade? De plena integração com Deus. Vou fazer até uma propaganda, estou lendo um dos livros mais impactantes e lindos que eu já li nessa encarnação. Chama Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, Paramahansa e Yogananda. E ele é uma outra cultura, está falando do hinduísmo, está falando da yoga, né, da Kriya Yoga, e assim, de meditação, e a gente vê que naquela cultura da Índia, muitos e muitos seres passaram, tá? E deixando muito claro, ali para mim abriu o horizonte mais ainda do que eu sempre acreditei, que a nossa integração para a felicidade plena é uma integração com
Deus, é na vertical. Acredito sim, e lógico, a gente vive isso plenamente, que na horizontal, aqui com os nossos pares, com as criaturas humanas, que são, né, criaturas divinas de Deus, que Deus criou todos nós, para que a gente possa se amar, se complementar no sentido de ter, né, essa união, esse compartilhar. Mas não necessariamente a gente vai ficar íntegro só se houver alguém. Não, graças a Deus que não é assim, não é? Senão a gente ia ter que contar com o outro. E às vezes o outro caminha um pouco mais e a gente fica na sombra, porque ele leva a luz dele. O que a gente precisa? Fazer brilhar a própria luz. Brilhe a vossa luz, tá? Não sei se respondi. Eu tinha duas, mas uma já foi contemplada, né? Que você falou que o casamento é a união de um coração com outro coração. Hoje em dia cresce o discurso do poliamor. Qual seria a explicação, a sua visão sobre isso? Já que não haveria traição nem adultério, já que é uma relação consentida por todos os membros da relação. Eu fiz lá no Seara do Mestre uma palestra sobre poliamor. Eu fiz uma palestra sobre poliamor. Gente, aí eu vou dar uma opinião, tá? Me desculpem, de uma mulher de 63 anos, mãe de 4 filhos, avó de 7 netos, e que eu acho que é um retorno à barbárie. Eu acho que a gente está passando um período, nesse momento terrestre, um período de muita conturbação espiritual. Jesus diz o seguinte: no final dos tempos, diz o Mestre, haverão tantas iniquidades, tanta conturbação, que confundirão até mesmo os eleitos. Aí, mas Jesus dá um alívio quando ele fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas salvo de quê? Salvo de algumas questões que a gente olha e fala: meu Deus, não é possível. Eu terminei de ler aqui que Emmanuel falou que o casamento é de um coração para um coração. Ai, Nancy, mas o poliamor não é casamento, é livre. O livro Chico de Francisco, de Chico Xavier, quando o sobrinho do Chico falou assim: Chico, o que você pode me dizer sobre, ele fala assim, amor livre, naquela época, né? Chico, o que você me diz de amor livre? O Chico responde: se é amor, não é livre, porque amor pressupõe compromisso e responsabilidade. Se é amor, não é livre. Então, o poliamor, o próprio nome, poli, ok, múltiplo. Amor, se é amor, não é livre. Pressupõe responsabilidade. Tá? Repete o nome do livro, né? Eu sei que é a autobiografia de um yogi, mas tem mais alguma coisa, você lembra? O nome do autor é Paramahansa Yogananda. Autobiografia de um yogi. Gente, vale muito a pena. Paramahansa, com H. Paramahansa Yogananda. É um grande yogi, um grande yogi. Paramahansa Yogananda. Ele fez, o Yogananda, ele fez uma análise profunda do cristianismo e do hinduísmo. E ele vai citando páginas e versículos do Evangelho, passagens do Evangelho do Cristo, e ele coloca, não é, toda a filosofia, tá? Os pressupostos da religião do hinduísmo num patamar. É maravilhoso, gente. Olha, vale muito a pena. São 660 páginas assim de pura luz. É um grande best-seller esse livro, tá? Mas é isso. Okay. Gente, muito obrigada pela paciência de ter me ouvido. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Saudade de todo mundo do Fuzil da Gama. Beijo.